Boa noite, tudo bem, pessoal? Desculpa a demora, tive uns probleminhas técnicos, mas já consegui resolver. Estão me ouvindo e me vendo bem? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, desculpa, gente. Bom, então vamos iniciar nossa reunião de hoje. Nós estamos na segunda semana. Na segunda semana a gente faz o estudo de caso. Infelizmente a gente não recebeu nenhum pedido, né, como foi no mês passado. Então a gente não tem um estudo de caso real. Mas a gente tinha conversado sobre falar sobre doenças esse mês, e a semana passada foi feriado. Eu acabei também não fazendo a minha parte, né, a minha apresentação sobre doenças, mas isso não vai afetar, a gente pode conversar e aí mais para frente a gente combina de falar sobre isso novamente. E isso vai ser legal porque esse mês a gente vai falar bastante sobre doença. Então, a semana que vem a gente vai falar com o Alex, da empresa que produz vacina. Na semana que vem a gente vai fazer no formato de uma live. Então, vai participar eu, a Simone e o Alex. Toda vez que algum convidado, né, for encontrado, for selecionado, convidado por algum aluno, então esse aluno sempre, o participante do grupo, participa da live. Então eu, o convidado, mais o aluno que convidou, para ficar assim mais dinâmico, né? E aí o aluno também se prepara, o participante do grupo se prepara, conversa com a pessoa, a gente já faz algumas questões antes para a gente deixar bem legal, bem dinâmico. Certo? Então, semana que vem nós temos a entrevista com o Alex sobre vacinas autógenas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, para ver o que é, qual é o benefício, qual a desvantagem. E tem a ver com doença. Inclusive, tem a ver com essa doença que a gente vai falar hoje. E na última semana, a Básia vai fazer uma apresentação sobre o estágio dela. Não exatamente o estágio, mas também, né? Mas o que ela tem visto, o que ela tem encontrado. Ela está fazendo um estágio em Santa Fé, numa empresa que produz peixe e processa, então ela está tendo a oportunidade de ver peixes doentes, bastante coisa, certo? Bom, o formato de hoje, assim, da discussão, ele pode ficar assim ao nosso critério, né, como a gente preferir fazer. Eu vou colocar aqui na tela os dois artigos, a gente pode dar uma olhada em alguns pontos principais, e a base também levantou uma lista de questões que eu vou colocar aqui no chat. Espera lá. E acho que eu saí do WhatsApp. Alguém está com o WhatsApp aberto? Coloca no chat, por favor. Então, aqui, nós temos aqui os dois artigos que eu selecionei, e eu estava revendo, né, alguns pontos importantes, porque não vai dar para a gente ler, né, todo o artigo agora, né, mas eu selecionei alguns pontos importantes aqui e marquei em amarelo. A gente pode começar com esse aqui, que é o mais antigo, mas ele fala sobre alterações patológicas da doença. O que vocês acham dessa forma? Eu coloco aqui o artigo e a gente vai tentando responder essas questões, vai revendo. Eu estou olhando aqui as perguntas, então fala sobre a espécie, né? Fala sobre o peixe, depois fala sobre a bactéria, sobre o ambiente, a saúde. E ainda eu tinha levantado mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Sobre sinais clínicos. Sinais clínicos. E depois, por fim, tratamento de profilaxia, que a gente podia conversar um pouquinho. É legal que semana que vem a gente vai falar sobre profilaxia, a gente já adianta um pouco. O que vocês acham assim? Pode ser? E fiquem à vontade, assim, nós vamos fazer uma conversa para a gente poder estudar um pouco essa doença e entender por que ela acontece e quais são as formas da gente evitar. Tem muito artigo sobre streptococose em tilápias. Eu escolhi dois. Esse aqui eu escolhi porque ele tem algumas fotos legais e ele fala em alguns pontos assim interessantes sobre a doença. E o outro porque ele fala sobre tratamento.
que é uma coisa que a gente pode discutir, é bem legal. Então, esse primeiro artigo aqui é um pouco antigo, na verdade, né, de 2010, mas ele mostra aqui alterações patológicas de tilápias que foram naturalmente infectadas por Streptococcus agalati. Essa bactéria, ela e mais uma outra, a Francisella, são as duas maiores causadoras de doença em tilápias, né? Para a gente, né, no nosso país, essas são as duas doenças que mais causam mortalidade, principalmente a Streptococcus. A Francisella, a gente começou a ver casos dela mais recente. A Streptococcus a gente já conhece, surtos há mais tempo. Então, a impressão que dá é que a Streptococcus é pior do que a Francisella, mas essa avaliação de pior ou melhor, ela é complicada de ser feita. Então, hoje a gente não vai pensar sobre isso, melhor ou pior. A gente vai falar sobre uma das doenças, que é muito séria, que causa muita perda. Vou pular aqui o resumo, vou direto no trabalho para a gente levantar algumas questões legais. Então, o trabalho ele destaca aqui, né, a importância da doença, e fala aqui, esse trabalho não foi feito no Brasil, né, foi feito em outro país, mas ele fala aqui qual era o tamanho do peixe e o período que ele avaliou. Então, os peixes, eles tinham aqui de 100 a 300 gramas. Se a gente pensar, isso já é uma indicação importante do aparecimento da doença. Porque peixes entre 100 e 300 gramas já não é mais considerado alevino, né? Então, se a gente pensar no animal, né, o alevino é aquela fase que o animal está mais suscetível à doença. E com 100 a 300 gramas, ele já tem capacidade, ele já tem competência para se defender. Então, isso mostra a potência da doença. Então, esse micro-organismo, ele é patogênico, ele tem capacidade de causar doença. Porque as doenças em animais, de forma geral, até na gente, elas podem ser causadas de duas formas, né, resumidamente, né? Quando a gente fala sobre micro-organismo, ou porque o micro-organismo realmente tem capacidade de causar doença, e a gente chama esse micro-organismo de patogênico, ou o micro-organismo, ele não é patogênico, mas quando ele encontra uma oportunidade, ele causa doença. E a gente caracteriza ou chama de micro-organismo oportunista. Então, e os animais de produção, principalmente, a gente faz essa diferenciação, né? Se é um micro-organismo patogênico ou oportunista. E essa bactéria, ela é patogênica, então ela tem capacidade de causar doença. Então, ela tem habilidades, ela tem características, ela tem componentes que são capazes de passar todas aquelas barreiras de defesa que o animal tem e causar doença. Então, isso, pelo tamanho do peixe, né, a gente já tem ideia disso. E um dos sinais clínicos, né, a natação errática, exoftalmia e morte repentina. Então, a mortalidade acontece muito rápido. Os órgãos acometidos são cérebro, rim. Ele fala aqui sobre olhos, né? Isso por conta da exoftalmia, mas eu já vi também outros trabalhos que falam acometimento de fígado, de baço, de intestino, e não só esses. Então, estou colocando aqui o que eu vi também em outros trabalhos, mas ele mostra aqui esses órgãos. E ele fala aqui que a maior parte dos peixes que ele estudou mostra essa exoftalmia, opacidade na córnea, que é mais aqui, descoloração, inflamação aguda na região ventral e mortalidade bem alta, ó, de 60% a 80%. Então, aqui ele mostra algumas fotos. Então, essa característica de exoftalmia, né, esse abaulamento, né, esse olho muito maior do que o normal, é um sinal comum. A gente já viu isso muito nos nossos peixes, né? Mas esse sinal não é um sinal característico só da Streptococcus, pode ser um sinal de outras doenças também. Esse e o aumento do abdômen, né? A ascite pode ser comum também em outras doenças. A gente já viu isso aqui no Biotério várias vezes. Várias vezes vocês tiram foto, a gente sempre observa isso. Então, esse abaulamento aqui, aumento do olho. Aqui, olha as fotos, a gente consegue ver essa congestão, né? Quando tem um excesso de sangue nos órgãos, essa congestão sanguínea, ela é comum em algumas doenças e ela dá esse aspecto mais avermelhado, porque tem mais sangue nesse tecido. Aqui do lado esquerdo, então, a gente vê, eu acho que é um fígado, um baço, um fígado com bastante sangue, mais do que o normal. Essas avaliações patológicas a gente sempre faz comparando com um animal normal.
Então é importante a gente conhecer um animal normal, saber a coloração normal, para quando a gente vê um animal que tem uma alteração patológica, a gente sabe que isso não é normal. Aqui do lado direito é um corte da cabeça, ó, do cérebro. Então, aqui pela foto é difícil a gente avaliar, mas aqui na legenda fala que ele tem aqui um aumento do tamanho do cérebro. Então, um aumento, um edemaciamento, né? Um aumento de volume e de textura, né? Ele está edemaciado, com edema. Aqui ele fez avaliação histopatológica, então ele vai falando aqui no texto onde ele encontrou e o que ele encontrou. Então, ele viu congestão nas brânquias, no fígado, no baço, no rim, no cérebro, que parecia soft, né? Então, o edema é o excesso de líquido, né? Quando tem perfusão, quando tem extravasamento de líquido, e aí ele deixa o tecido mais mole, né? Por conta do excesso de líquido. Então, ele fala que deixa soft, né? E nas avaliações microscópicas mostra que no fígado tem congestão então quando tem excesso de sangue. Mostra também alterações nos vasos sanguíneos. A estreptococose, ela causa alteração em vaso sanguíneo, porque é uma das formas que ela tem para transmitir, para chegar no órgão-alvo. Então, isso está até na minha listinha ali, né? Órgãos-alvos, que depois a gente pode pensar no tratamento, né? Então, aqui ele encontrou também trombose, rim, brânquias, então as porcentagens de acometimento, então 90% de rim acometido, 80% de brânquias. O que mais? E outra alteração bem marcante é a alteração nas meninges, tanto que a doença é conhecida como septicemia e como que é? Meningite, tem uma palavra lá em inglês, espera lá, deixa eu ver o título. Meningoencefalite, acho que é. Cadê o outro artigo? Que eu acho que ele tem. Eu apaguei o outro artigo. Não. Apaguei, será? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, tá aqui. Não fala aqui no texto, mas eu acredito que seja isso, meningoencefalite. Que significa Meningofaringite, professor? Não, é só o cérebro. As meninges e o cérebro. Deixa eu ver. Vocês acharem aí, vocês... Meningoencefalite, professor. Isso, meningoencefalite. Obrigada, Maria Angélica. Isso mesmo. O cérebro, né, é um dos órgãos-alvos, então ele consegue ultrapassar, inclusive, a barreira que a gente tem no cérebro, né? Os vasos sanguíneos de alguns tecidos, eles são diferentes para impedir a passagem de componentes. E a gente tem um endotélio diferente no sistema nervoso central para evitar a passagem de alguns componentes que podem ser tóxicos ou podem causar alterações que a gente não quer. Então, essa barreira hematoencefálica, ela é diferente, mesmo assim a bactéria consegue ultrapassar. Isso também tem outra barreira, assim, só por curiosidade, né, que a gente tem, é também na placenta, né, tem uma barreira ali especial também que evita a passagem de coisas que não devem passar. Mas esse endotélio cerebral, ele é diferente, nem tudo passa, mas algumas coisas conseguem passar e a bactéria passa. Isso a gente tem ideia, então, dos tecidos alvos da bactéria. E depois isso vai levar a gente para pensar um pouquinho sobre a forma de transmissão da doença. Porque imagina, os órgãos que ele acomete, né? A gente viu que é rim, nesse trabalho ele fala bastante sobre rim, né? Sobre cérebro, mas também já vi fígado, baço. Então, como que a bactéria, né, pensando que ela está no ambiente, ela consegue adentrar o organismo e atingir esses órgãos-alvos? Querem falar um pouquinho sobre isso? A gente já chega lá nas questões da base. Vamos falar um pouquinho sobre isso, depois a gente volta aqui no outro artigo, que o outro artigo já fala sobre tratamento. Tranquilo com esse artigo aqui? Eu falei por cima, assim, ele é mais antigo, tem muitos outros artigos, quem quiser dar uma busca lá no Science Direct, que é bem fácil de achar. Eu prefiro usar essa base de dados, mas vocês fiquem à vontade para usar qualquer uma. Aqui, gente, septicemia, meningoencefalite, tá na amarelinha, esqueci de ver. E só para fechar, então, um dos sinais clínicos é a natação errática, isso já dá indicação de que ele atinge o sistema nervoso, né? Então, quando o animal está com uma natação muito diferente do normal, a gente pode imaginar que a infecção atingiu o sistema nervoso e prejudicou uma função motora, né?
Deixa eu voltar aqui, vou parar de apresentar para a gente conversar um pouquinho. Então, sobre a doença, né, a gente viu que a bactéria, em relação às características da bactéria, né, uma bactéria patogênica, ela está no ambiente, ela pode ser trazida pelo ambiente, pela água, ou por outros animais doentes, outro peixe contaminado. É uma bactéria, acho que é gram-positiva. Acho que é gram-positiva, quem puder confirmar aí. Então, é um micro-organismo que está normalmente no ambiente, pode ser transmitido por outro animal doente. E como que o peixe fica doente? Vamos tentar pensar um pouquinho? Quais são as portas de entrada? Alimentação incorreta, quando o ambiente está alterado, né, níveis de pH, interfere também, quantidade excessiva de matéria orgânica na água, nitrato, enfim, que estiver interferindo no sistema dele, torna ele suscetível a infecção da bactéria. E não só da bactéria, o peixe, ele está muito exposto, né? Bactérias, vírus, protozoários, né? E essa bactéria é uma das mais estudadas, porque ela é igual você falou, professora, ela é mortal, né? Então, ela é muito estudada, tem até vacinas, né? Mas ela está no ambiente. E se o peixe não tiver a imunidade boa, né? Se ele não tiver com uma saúde boa, ela consegue se proliferar. Ela causa morte. Aí causa perda na produção, né? Uhum. E aí a gente, pensando aqui nas nossas questões, né? Como você falou, o animal, ele está em contato com a água. Então, imagina, se a gente comparar com outras espécies, né? Outras espécies não estão dentro da água, né? Então, sei lá, aves, suíno, bovino, né? Esses animais, eles estão no ambiente, né, aéreo, né, com ar. Então, o contato com o micro-organismo é diferente. O peixe já está em contato com a água, que é um meio de cultivo cheio de micro-organismo. Isso facilita a transmissão de doença. Por outro lado, né, o peixe tem algumas barreiras que os outros animais não têm. Quem imaginei uma barreira que o peixe tem que os outros não têm? Mucosa? Sim. O que mais? Simone, eu vi a Simone querendo falar? Escamas. Uhum. Todo o corpo do peixe, né, ele é feito, né, a gente acaba caracterizando assim como barreiras físicas e biológicas. Então, se a gente pensar, né, ele tem um monte de mecanismo que vai ser uma barreira física ou biológica contra esses agressores do ambiente. E a primeira coisa que tem de fora para dentro é o muco. Quando a gente pega os peixes, a gente percebe, né, que eles são bem escorregadios. Então, a primeira coisa que reveste o peixe inteirinho é muco. O muco é uma substância feita com água e carboidrato, que dá aquelas aspecto pegajoso, né? Só que além de água e carboidrato, ele tem algumas proteínas de defesa que estão ali dissolvidas. Isso já acaba também inibindo os patógenos que estão ali. Então, algumas proteínas se ligam e acabam evitando ou inibindo aquelas estruturas de ligação dos micro-organismos. Então, o muco já é uma barreira de proteção. Abaixo do muco, o peixe tem, por fora, um epitélio de revestimento. Acima da escama, ele tem um epitélio de revestimento. E esse epitélio de revestimento também é uma proteção, e abaixo deles as escamas. E se a gente for pensar, né, pele, né, até agora a gente pensou em pele, mas e o resto, né? A Maria Angélica falou sobre mucosas, né? Então pensa, boca, nariz, é uma mucosa que já é menos protegida do que a pele. E brânquias, então, é uma mucosa, também tem muco, e está em contato com a água contaminada com possíveis patógenos. E a Maria Angélica ainda falou sobre alimentação. Então, tudo que o peixe come vai para dentro, então vai para o ambiente interno e tem maior chance ainda de ter contato com uma porta de entrada, né? Então, quando está tudo ok, a mucosa ok, a pele ok, a branca ok, o intestino tudo ok, dificilmente o peixe vai ficar doente, porque todas essas barreiras físicas e biológicas, das biológicas ainda esqueci de falar células de defesa, né? Então tem o muco, as proteínas e as células de defesa que estão aí naquela região. Então, além de ter componentes de defesa no muco, a gente tem algumas células de defesa que se identificam, se ligam e podem desencadear ou até fagocitar, dependendo do sítio. Quando o peixe está tudo ok, beleza, mas se ele tem algum problema, e isso vai diminuir, essa resistência vai diminuir, e ele vai encontrar uma porta, um patógeno vai encontrar uma porta de entrada para causar doença.
Vamos imaginar qual problema que poderia acontecer com o peixe e ser uma porta de entrada. Sem pensar assim na imunidade baixa, vamos pensar uma coisa mais física. Ferimento. Ferimento. Será que é comum ferir peixe na produção? Nossa, é muito comum, principalmente tilápia. Elas são bravas, nervosinhas. Elas fazem esse favor, né? Elas ficam se batendo, né? Então, é muito Briguenta. briguenta. Elas se batem, né? Elas têm uma hierarquia entre elas, né? Inclusive, a gente vê nas nossas caixas lá que a gente faz tudo controlado, mas sempre tem uma maior e um pequenininho, né? Isso mostra a hierarquia que eles têm, né? Eles acabam fazendo um grupo ali e alguns comem primeiro e batem nos outros e crescem, os outros nem comem, acaba ficando muito diferente, né? A gente vê que eles acabam se lesionando e esses machucados são portas de entrada. E então, qualquer lesão que tiver vai ser uma porta de entrada para a infecção. Então, a pele pode ser uma porta de entrada. E outros manejos, né, que comum, que é da piscicultura, pegar para fazer classificação. Então, se for qualquer rede que você passa, você tira a pele, tira a escama. Quando a gente pega com cuidado, não sai aquele monte de escama. Então, imagina, se saiu a escama é porque já saiu parte da pele. Então, saiu o muco, saiu o revestimento de pele e aí saiu a escama. Então, a porta de entrada está muito maior. Então, todo esse manejo acaba causando oportunidades para as doenças acontecerem, tanto para as bactérias oportunistas quanto para as patogênicas. Só uma observação, a bactéria patogênica ela não precisa dessa porta de entrada para causar doença, porque ela tem componentes de aderência, ela tem componente que consegue ultrapassar o muco ou essa barreira biológica, né, de componente químico, ela não é suficiente para aniquilar essa bactéria. Então, ela consegue mesmo num organismo sadio, criar uma porta de entrada. Deixa aqui silenciar aí. Então, não necessariamente. E a alimentação, ele pode ingerir essa bactéria que está no ambiente e esse micro-organismo cai no trato gastrointestinal. Conseguiram? Beleza, maravilha. Certo? Vamos ver aqui certo, o próximo artigo. Bom, o próximo artigo era sobre infecção recorrente, mesmo após tratamento com florfenicol. Deixa eu colocar para apresentar, senão a gente não vai ver, né? Eu falei do florfenicol, né? Eu até encontrei aqui a marca comercial. Ele chama Aquaflor. É um dos antibióticos, um dos produtos que a gente pode usar na aquicultura. A gente tem poucos produtos que são legalizados, autorizados para uso em peixe, e o Aquaflor é um deles. Certo? Então, deu para ver aqui o nosso produto químico, né? É autorizado, o Aquaflor. O Aquaflor é um dos antibióticos permitidos. Mas será que a gente só usa isso? O produtor só usa isso? Provavelmente não, né? Se ele tiver mortalidade, ele vai fazer qualquer tentativa para acabar com a mortalidade do peixe, né? Ele vai usar qualquer coisa, inclusive coisas que fazem mal para o ambiente e para os consumidores. Então, esse é o problema que a gente tem na produção animal de forma geral, né? Principalmente naquelas que não são muito controladas, né? Mas, a princípio, a gente tem 3 produtos que a gente pode usar para tratamento, né? Então, esse trabalho fala sobre isso, né? Tratamento de tilápias com Streptococcus agalati. Aqui no trabalho eu fui marcando também algumas informações mais relevantes, mostra aqui que o Streptococcus é causa, né, de mortalidade e pode chegar até 90% de mortalidade, então imagina, né, uma grande produção com 90% de mortalidade é muito prejuízo, né? Então, normalmente, quando começa a morrer, eles já iniciam um tratamento com antibiótico para tentar diminuir a mortalidade. Só que será que isso dá certo? Pelo visto não, né? Inclusive, a gente tem aqui um trabalho publicado, esse já é mais recente, né? Que fala sobre infecção recorrente. Então, significa que mesmo tratando com antibiótico, o animal volta a morrer.
Isso aqui ele traz aqui algumas observações sobre por que isso acontece, né? Então, a primeira coisa que ele levanta é a administração incorreta, que com certeza deve ser a maior causa mesmo, né? Vocês imaginam como é que se faz o tratamento de peixe? Pensa bem, né? Não é um animal grande que a gente pode ir lá com uma injeção, né? E aí, vocês imaginam? Jaqueline, não poderia ser uma infecção concomitante, uma outra infecção? Pode ser, pode ser. Nesse caso do trabalho, eles coletaram pós o experimento, né? E viram que era a mesma bactéria. Mas pode ser porque às vezes o próprio tratamento deixou o animal suprimido e ele pode apresentar outras doenças ou outras bactérias. Mas nesse caso aqui, ele fez a análise e viu que era a mesma. Bom, só para fechar, né, a ideia, né, sobre a forma de administração, né? A Simone, veterinária, quem mais? Eu, só nós duas, né? Mas de maneira geral, né, quando qualquer pessoa precisa tomar um antibiótico, né, qual que é a primeira coisa que vocês lembram, né? Ou qual que é a primeira recomendação? Utilizar com moderação, porque ele pode selecionar, né? Mas A cultura em antibiograma. Isso, e que mais? Primeiro faz uma cultura, antibiograma, né? Define qual é o produto, e em seguida, o que a gente costuma fazer? Dose. Dose e tempo, né? Dose e tempo tem que ser Dose e adequado. tempo. E aí, será que é fácil fazer isso para peixe? Cada um tem um peso diferente, né? Não é muito padrão. É. E qual mais? Quando você clinicava, Simone, o que acontecia com os animais? Primeira coisa que os donos chegavam para falar para você, que eles percebiam que o animal estava doente. Quando parava Você de lembra? comer. Parava de comer. Exatamente. Né? Parava de Animal, comer. normalmente, a gente observa assim, né? Parou de comer, aí você percebe que não está bem, né? E o peixe, a mesma coisa. Quando o primeiro sinal clínico é a inapetência, né? A falta de apetite. E aí, se o remédio é administrado pela ração, a gente vai ter um problema sério aí, né? Porque se o sinal clínico, o primeiro sinal clínico é a inapetência e a forma de administração é pela dieta, nem todo mundo vai comer, né? Principalmente aquele que está realmente doente. Vai comer aquele que ou ainda não manifestou todos os sinais clínicos, ou aquele que ainda nem está doente. Então, o tratamento para organismo aquático é uma coisa muito complexa, porque é muito difícil da gente garantir a efetividade. Então, por isso que tem muito estudo e a gente fala muito sobre prevenção. Para essa espécie, né, organismo aquático, a gente tem que trabalhar com prevenção, porque tratamento é muito difícil de ser feito. A gente só falou sobre isso, né? Sobre a via de administração. Isso já dificulta a dose e o tempo. A gente já não consegue controlar isso. E o resto, então, né? Então, por exemplo, a gente não tem muitos antibióticos disponíveis. Então, quando você vai fazer um antibiograma, você só tem 2 para testar. Então, você já diminui aí suas chances, né, de tratar aquela doença adequadamente. E muitas outras coisas. Então, aqui ele destaca a temperatura da água. Então, ele fala aqui que o antibiótico ele atua adequadamente numa temperatura X, melhor, né? E isso a gente também não pode controlar, né? A temperatura da água do que o animal está, a gente não consegue controlar. Então, são muitos fatores que vão influenciando na baixa efetividade de um tratamento. Por isso que a gente tem sempre que pensar em prevenção. Aí ele testa aqui, ele usa alguns termos de epidemiologia, né? Onde ele mostra aqui alguns dados que ele usou para avaliar. E, de maneira geral, depois ele fala aqui que uma dose maior, deixa eu chegar aqui, eu já não lembro exatamente, mas uma dose um pouco maior do que a recomendada, normalmente é utilizada pelos piscicultores, e isso dá resultado. Isso acho que é para garantir a dosagem, né, pelo tempo correto. Mas o que pode acontecer é que esses animais, eles podem apresentar uma infecção recorrente. Então, mesmo depois de tratamento, ele pode observar aparecimento da doença novamente. Aqui ele vai trazendo aqui toda uma descrição sobre isso, sobre como isso pode acontecer e alguns testes que ele fez, né, para concluir isso. E aí, o que vocês concluem sobre isso? Vamos ver aqui as nossas questões.
Então, como a Maria Angélica falou, o ambiente, né, voltando aqui nas nossas questões, o ambiente realmente é um fator que vai determinar. Então, se o ambiente não estiver adequado, se ele estiver contaminado, vai ser um fator determinante para o aparecimento de doença. Sobre a saúde, né, que a base levantou aqui, como combater e a qualidade do bem-estar animal. É muito difícil tratar, né, a gente está conversando um pouquinho sobre isso, tratamento em peixes é um assunto complexo, não é fácil, mas pode ser feito. Então, no caso do aparecimento de uma doença, quando adequadamente, quando é possível, o tratamento é indicado e deve ser feito para evitar perdas maiores. Mas a gente já imagina que o tratamento não vai ser tão efetivo pelas dificuldades que a gente listou. E sobre a espécie? Então, características da espécie, se ela é sensível ou resistente. A tilápia costuma ser um animal bem rústico, né? Comparado com outras espécies, ela é bem rústica. Inclusive, a gente tem, né, algum melhoramento genético. Eu, na verdade, não conheço profundamente para falar para vocês quais são as características que as pessoas têm avaliado ou estudado. Mas a principal delas, claro, que é desempenho, né? Sempre primeiro é desempenho. Mas eu já vi alguns trabalhos, alguns estudos que estão fazendo seleção de linhagens que são mais resistentes. Claro que isso ainda está muito preliminar, mas isso é uma ideia legal para o futuro, né? No futuro é interessante que a gente tenha animais que sejam de alto desempenho e resistentes às doenças. Então, Professora, tem as híbridas. As híbridas, sim. E tudo isso reflete um trabalho de melhoramento genético, né? E elas, com certeza, são mais resistentes que as progenitoras, né? Jaqueline, eu li alguma coisa que a carne da tilápia não tem uma quantidade boa de ômega 3 e ômega 6. Isso procede? Você acha que essas híbridas vão ter melhor nesse aspecto? Então, de maneira geral, o peixe de água doce tem baixa concentração de ômega 3 e tem alta de ômega 6. E possivelmente, eu acho que tem como selecionar, sim, alguma linhagem que tenha, né, por algum motivo, alguma quantidade maior. Mas, principalmente, uma forma de se fazer isso é suplementar na dieta, porque esses ácidos graxos, eles acabam impregnando, né, ou fazendo uma deposição maior nos tecidos quando a gente tem a alimentação. Então, uma alimentação rica, né, desses ácidos graxos pode melhorar a qualidade da carne. Mas a característica fundamental de água doce e água quente, não lembro se eu falei água doce ou água quente, mas principalmente água quente, né? Peixes tropicais, eles não têm muito ômega 3, eles são comuns em peixes de água fria. Alguém lembra por quê? O ômega 3, né, é um tipo de ácido graxo que faz parte da membrana das células, e ele dá fluidez para essa membrana, deixa essa membrana bem fluida. E peixe que está em água muito fria, pode falar. Não, professora, pode. O salmão, acho que você ia falar, né? O salmão tem muito ômega 3, atum e outras espécies de água fria. Porque eles estão nessa água fria, e a água fria, imagina, né? Ela, pela baixa temperatura, ela tem a tendência de diminuir a fluidez das membranas. Para não prejudicar o metabolismo, a função normal do organismo, a célula tem mais ácido graxo, mais lipídios, que vão formar lipídios que vão deixar a membrana mais fluida, para não prejudicar o metabolismo. Porque imagina, esses peixes crescem muito, né? Tem metabolismo normal, vivem normalmente numa temperatura super baixa. A temperatura de cultivo desses peixes de água fria é abaixo de 20, 17, 14. Isso, a gente colocar a tilápia nessa temperatura, ela vai ficar doente, né? A gente cultiva a quase 30, 26, 28 graus. Então, pela própria diferença de temperatura, a composição acaba sendo diferente. Então, de maneira geral, peixe de água tropical, né, quente, tem mais ômega 6 do que ômega 3. Porque o ômega 3 tem essa característica de aumentar a fluidez da membrana. Mas eu não sei te falar se o perfil de ácido graxo é ruim. Mas quando a gente compara, né, a carne do peixe com outras proteínas de origem animal, né, ela tem alguns benefícios em comparação com outras carnes, né? Então, a quantidade de gorduras, os tipos de aminoácido, o perfil de aminoácido. Então, de maneira geral, o peixe é considerado uma proteína de alta qualidade e outros, né, fácil de digestão, um aproveitamento
bem grande. E outro assunto, assim, que não é tema da nossa discussão hoje, mas a gente podia até pensar, acho que a Maria Angélica vai querer falar sobre isso, mas quando a gente compara a produção de peixe com outras espécies animal, ele é muito mais sustentável do que outras, né? Então, apesar do peixe estar na água, ele é uma que gasta menos água, não é? Sim. A gente podia depois, em algum dos nossos meses aí, falar um pouco sobre sustentabilidade na produção. Quando a gente compara o custo, né, da produção dessas proteínas, né, o peixe é o mais sustentável, é o que gasta menos. Então, ele converte muito bem a alimentação, ele polui menos, apesar de estar na água também. Então, depois a gente pode pensar no mês aí para falar sobre isso, comparando atividades econômicas. Então, de maneira geral, a produção de proteína animal ela é muito custosa para o ambiente, né? Ela é cara e ela custa para o ambiente, né? A gente polui, a gente libera gases, a gente consome muita coisa, né? A gente tem que produzir muitos grãos para poder alimentar. Então, é uma atividade custosa. Só que comparando com outras, o peixe é o mais sustentável, não é? Eu estou defendendo essa ideia. Vi muitos trabalhos que comprovam e que mostram que a aquicultura é mais sustentável que outras. Certo? Aqui a Simone confirmou, a Streptococcus é um gram positivo, a Galate. Outras observações aqui, a Ana observou a exoftalmia, sempre a gente observa no biotério, então é comum a gente observar esses sinais, né? E aí, mais alguma coisa que a gente não comentou? Aqui eu estou no YouTube, a Selma está comentando que ela também tem experiência com tilápia, que as tilápias dela também brigam muito. Então, as nossas aqui também, quando a gente coloca essas tilápias no aquário, fica fácil para a gente ver, né? A gente tem usado bastante aquário e elas realmente brigam, né? Perseguem muito uma outra e isso acaba dificultando, às vezes, até a execução de algum experimento. E a Selma também falou sobre o uso de produtos, né? Que não são adequados ou liberados na aquicultura. E ela falou aqui sobre a creolina. A creolina é um antisséptico, né, que a gente usa para um desinfetante, que a gente usa para limpeza de superfícies, né? E realmente é muito comum a gente ouvir que piscicultores usam todo tipo de substância para tentar diminuir a mortalidade, para tentar fazer uma asepsia, né, uma desinfecção do tanque ou da água. Mas é uma situação muito difícil mesmo, muito complexa, a questão do tratamento e todo mundo acaba lançando mão de qualquer coisa na tentativa de diminuir a mortalidade. E aí, falamos sobre tudo? Acho que sim, professor. Estou olhando aqui no nosso chat, nossas perguntinhas. Acho que do que a gente levantou, a gente falou. Só na nossa lista a gente não falou muito sobre a saúde, né? Mas ficou implícito, né? Que o peixe, quando ele está saudável, a gente tem um risco menor de aparecimento de doença. E quando ele está mal nutrido, ele vai sempre fazer uma compensação. Então, o nosso organismo normalmente trabalha assim, né? Quando a gente tem algum problema, né? Quando a gente tem um X de nutrientes, X de saúde, né? A gente vai dar preferência para aquilo que é mais importante. Então, no organismo, ele vai fazendo compensações, dando preferência para um órgão, para algum sistema, em detrimento de outro. E por isso que muitas vezes a gente vê essas disfunções. Então, quando o animal está com uma nutrição inadequada, ele pode dar preferência para o funcionamento de alguns órgãos, em detrimento de outro. O sistema imune costuma ficar para trás, né? Então, às vezes, ele dá preferência para o funcionamento do sistema nervoso ou alguma outra coisa e acaba prejudicando o funcionamento do sistema imune. Ou, ao contrário, a gente pode ver essa correlação com vários órgãos. Então, o desempenho, por exemplo, então ele não cresce, ele não cresce em tamanho ou em produção de músculo, ou não reproduz, a reprodução não é adequada, as taxas de reprodução são afetadas com uma nutrição inadequada, e assim por diante. Então, a gente tem sempre que pensar que o organismo vai fazer esse balanceamento. O que é mais importante nesse momento, ele vai mandar suas energias todas para esse tecido, órgão ou sistema, em detrimento de outro. Tranquilo?
Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário sobre o tema, sobre os artigos, sobre a doença? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, dúvida não. Eu achei ótimo ter um tema e a gente vai aprendendo muita coisa sobre o assunto já, né? A discussão, a gente grava melhor as ideias, Eu né? também acho legal, acho que é uma oportunidade de a gente discutir um tema, né? Para os próximos estudo de caso, a gente podia fazer uma enquete, né, para ver o que a gente quer saber para o próximo mês, pensando que a gente vai ter a próxima estudo de caso na segunda semana de julho. A gente podia fazer uma enquete no nosso grupo, ou até pelo Instagram, ou a gente vê, e aí a gente dá uma olhada nos temas mais, sei lá, relevantes, o que está acontecendo, ou alguma coisa que a gente tem interesse.